São 9h04. Artigo 28, Lei de Drogas de 2006. Esse é um dos temas que serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Voltou à pauta do Supremo uma discussão que começou lá em 2015 a respeito desse artigo que trata do porte de drogas. E esse julgamento, é muito importante e preocupante, porque nós podemos ter a liberação das drogas no país. Não que não seja liberado. Quem anda pela Avenida Paulista, por exemplo, sente o cheiro, da maconha no ar, às vezes. Às vezes a gente se pergunta, assim, olha para o lado e fala assim, nossa, mas liberaram e eu não estou sabendo, é mais ou menos isso. Mas vai deixar de ser crime. Hoje não tem cadeia para quem é usuário de entorpecente, mas tem crime ainda. Eu digo ainda porque nós já temos 3 votos para flexibilização desse dispositivo. O Supremo tende a mostrar para o país que esse artigo ele é inconstitucional, ainda que de forma muito tardia. Para conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui para o Jornal Gente a coordenadora do Movimento Brasil Sem Drogas, a Andréa Salles, que está ao vivo conosco e tem muita informação sobre isso para ser compartilhada conosco. Andréa, é um prazer recebê-la aqui. Como é que vocês que monitoram esse assunto estão acompanhando esse julgamento que vai ser retomado hoje no Supremo Tribunal Federal? Muito bom dia. Bom dia, Pedro, Sônia, Thaís e Cláudio. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto aqui. Bom dia, Andréa. Eu estou acompanhando essa votação desde 2015. Quando os 3 ministros votaram em 2015, eu estava lá no Supremo, de frente para eles. Muita coisa mudou no mundo. Em 2015, vários locais estavam legalizando a droga recreativa. Então, na época, os 3 ministros votaram a favor, que era uma tendência, tá? Só que agora a gente já pode aprender com esses lugares que legalizaram já desde aquela época, porque a primeira legalização, porque efetivamente o que está sendo julgado é uma, como é que se diz, uma liberação geral, tá? Porque quando você pode portar qualquer droga, é como se você... legalização geral, porque a gente não está falando de nada medicinal, tá, gente? Esse julgamento no Supremo, ele está falando do consumo recreativo de droga ilícita, porque a partir do momento que você pode andar com qualquer droga no bolso, não é exatamente para medicina, né, gente? Então, a gente aqui está falando sobre liberação geral. Então, quando esses 3 ministros votaram a favor da liberação geral, eles estavam seguindo uma tendência que acontecia mundialmente. Só que isso já tem 8 anos e a gente já pode aprender com o que aconteceu lá fora, né? E eu acho que o melhor exemplo é o relatório anual de 2022, que acabou de ser lançado, acabou de ser apresentado pela ONU, agora dia 9 de março, falando dos efeitos catastróficos que estão acontecendo nesses países que liberaram, nesses locais que liberaram. Então, eu acho que essa tendência, o relatório, o que é legal desse relatório anual é que ele fala... Primeiro, ele fala que essa tendência de liberação é em poucos governos, né? Porque a gente escuta por aí, tá todo mundo legalizando. A ONU deixa muito claro que são poucos os lugares que estão fazendo isso, né? Então, ele já começa o relatório falando em poucos governos. E o que ele fala de mais importante é que em todos esses lugares, a percepção do risco da cannabis diminuiu. Então, na hora que você diminui o risco, a percepção de risco, você faz com que em todos esses lugares o consumo ficou mais elevado. E eles usam o exemplo dos Estados Unidos, que tem estados que legalizaram a maconha recreativa e estados que não legalizaram. E nesses estados que legalizaram a maconha recreativa, o consumo entre jovens, principalmente entre adolescentes, por quê? Porque diminui a percepção de risco, porque nesses lugares não é o consumo da maconha fumada, tem também comestíveis, né? As balas, os refrigerantes. Então, na hora que você for ver, olha, tem bala disso, tem refrigerante disso, fala assim, então eu também posso fumar, porque isso aí não deve ter problema. Por mais que existam, e olha, a gente está falando de países desenvolvidos, por mais que existam campanhas nesses países, a percepção do jovem é que se tem comestíveis, isso não tem grande problema. E tem, porque desde 1961, a cannabis ela é classificada como uma planta que tem risco
de dependência química e de desencadeamento de efeitos psicóticos, né? E eu falo psicótico, o pior dele é a esquizofrenia. Andréia, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vejo aqui no relatório da Organização das Nações Unidas, a que você se referiu, né, a seguinte frase: nos Estados Unidos foi demonstrado que adolescentes e jovens adultos consomem significativamente mais maconha em estados federais onde a maconha foi legalizada, em comparação com outros estados onde o uso recreativo permanece ilegal. Jovens, adultos e adolescentes, né? Eu acho que a responsabilidade dessa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal é muito maior do que talvez os ministros possam imaginar. Mas os ministros do Supremo, em outros temas, têm optado mais por decisões marqueteiras, por decisões lacradoras, do que propriamente observando ali até a legislação, a Constituição ou o bem-estar da sociedade. Você tem esperança, expectativa de que essa tendência inicial de votação, já são 3 votos favoráveis a esse absurdo, essa tendência se confirma ou se reverte? Você tem procurado falar com ministros, você tem tido conversas com eles para tentar demovê-los de algum tipo de equívoco? Sim, nós dos movimentos sociais estamos nos reunindo com todos os ministros que não votaram, tá? Ainda. O Supremo ele tem uma característica que você pode voltar atrás no seu voto, né? Lembrando que eles votaram nisso tem 8 anos, os 3 que votaram a favor, que foi o Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o relator, né? O relator é mais difícil de voltar atrás, né? O Luiz Roberto Barroso eu também acho que é difícil, né? Porque ele no voto dele, eu estava de frente para ele no Supremo quando ele votou. E ele foi claro, ele acredita que a gente tem que experimentar, ele usou essa palavra, experimentar, liberar primeiro com a maconha, para depois liberar com a cocaína, para depois liberar tudo, para ver o que deu. Né? Eu acho que a gente nem tem necessidade para ver o que deu, vamos aprender com os países que já liberaram, né? Vamos aprender com os erros dos outros. Né? E o Fachin, eu acho que é um voto que eu acho que ele olhando o que está acontecendo lá fora, ele pode sim reverter o voto dele, e os demais, eu acho que com essas informações que nós, dos movimentos sociais, estamos levando para eles, eu acho possível sim que eles votem contra essa liberação. Por quê? Liberação de porte, veja, eu quero deixar muito claro, a gente não está falando de canabidiol, a gente não está falando de medicamento para quem tem epilepsia, a gente está falando de portar droga recreativa no bolso, qualquer droga recreativa para usar a qualquer hora. Você pode botar no bolso e ir para o colégio, por exemplo. E aí você falou a questão dos menores de idade, isso é gravíssimo. Por quê? Todo mundo sabe que a maconha é a droga de adicção do menor de idade. Meu ativismo é com os dependentes químicos, né? Há 20 anos, eu e meu marido ajudamos os dependentes químicos a escolherem uma nova maneira de viver livre do alcoolismo e das drogas. Então, todos os usuários de maconha com quem a gente conversou nos últimos 20 anos começaram a usar antes dos 18 anos. Então, é muito claro, não precisa da minha experiência de 20 anos para dizer para a sociedade que quem começa a usar, tem menos de 18 anos. E aí, esse uso vai comprometer toda uma geração, esse uso vai comprometer toda uma sociedade. Andréia, Sônia Blota aqui, é um prazer estar conversando contigo sobre esse assunto tão importante e que você está tirando assim muita confusão, porque assim, uma coisa é você falar para fins medicinais, do cannabis principalmente, a outra é você ter esse uso recreativo. É isso que eu queria entender, André. O que chega lá para os juízes do Supremo, para os ministros do Supremo, em termos de
provas de que o cannabis seria uma droga recreativa. Isso é baseado no quê? São em relatórios médicos? Porque eu já conversei com vários, ao longo de 30 anos de jornalismo, com vários médicos que eles falam que, principalmente na adolescência, a maconha, ela causa, inclusive, uma letargia na fase do aprendizado. Ela é nociva. O que tem nesses relatórios? Quem é que diz para esses ministros que é uma droga recreativa, que ela é menos nociva do que outras drogas, por exemplo? Somos nós, dos movimentos sociais, que dizemos isso para eles. Essa é a verdade. Porque a gente lida todos os dias com o dependente químico, né? Você falou da questão da letargia do adolescente, né? Isso. A maconha ela tem uma característica que eu chamo de vil, né? Ela é vil nesse sentido. Por quê? Porque ela tira de você a capacidade de tomada de decisão, né? Então, o que acontece? Quando você se torna um usuário, quanto mais, você tem diminuído muito a sua capacidade de decisão. Então, um adolescente, por exemplo, para ele levantar todos os dias para ir para a escola, por exemplo, é uma tomada de decisão. Então, até isso ele tem afetado. Ele não consegue tomar a decisão de se levantar para ir para a escola. E aí ele não consegue tomar essa decisão de estudar para uma prova. Ele não consegue tomar a decisão. Então, assim, eu digo que a coisa mais vil do uso da maconha no adolescente é tirar dele esse poder. Porque até para você arrumar um emprego, por exemplo, você vai procurar, por exemplo, tem emprego de trainee, muita, né, hoje em dia na sociedade. Então, para você procurar um emprego de trainee, para você procurar um estágio, é uma tomada de decisão. E a maconha tira essa tomada de decisão, né? Então, e aí o que acontece com essa geração? A gente já está vendo o que está acontecendo, são gerações que estão sendo sustentadas. Isso eu estou vendo porque eu estou dentro dos grupos de autoajuda contra a dependência química. Porque o familiar chega primeiro, depois chega o usuário, né? O familiar bate na porta dos grupos de autoajuda contra a dependência química primeiro. E eles sempre falam, eu estou sustentando o meu familiar. Por quê? Porque o familiar perdeu a tomada de decisão dele. Ele não consegue levantar para procurar um emprego, ele não consegue sair de casa para fazer nada. Olha, a Andréia Salles é coordenadora do Movimento Brasil Sem Drogas, está ao vivo conosco no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Andréia, esse assunto hoje está na pauta do Supremo, a retomada desse julgamento que pode descriminalizar o porte pessoal de drogas no Brasil. E aí, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta mais de fundo, né? Porque esse é um assunto dos mais polêmicos, difíceis. Todos os países se deparam com políticas de combate, políticas públicas, e ninguém até agora conseguiu achar uma saída, pelo menos me parece que não. Existem países que têm leis muito rígidas em relação a porte e consumo de drogas, existem aqueles que tentaram o outro lado, até enxergando o fato de que esse mercado clandestino movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, no crime organizado, no tráfico de drogas. Então, quem defende a legalização fala, escuta, já que é assim, não é melhor legalizar e fazer com que o Estado tenha mais controle? Quem é contra diz que isso pode gerar uma catástrofe, fazendo com que o consumo de drogas seja banalizado. Você conhece, Andréia, como pessoa que milita nessa área, algum país que tenha achado uma solução menos 8 ou 80, algo que tenha trazido mais efeitos positivos para a sociedade como um todo? Tenho sim. Eu digo que é o meu mantra, eu vivo repetindo isso. A Islândia é o melhor exemplo mundial de controle e combate ao uso de drogas, principalmente entre os jovens. A Islândia, há 20 anos, era o país com maior índice de consumo de álcool e drogas do mundo. Era mais de 20%. A Islândia conseguiu, em quase 20 anos, diminuir esse consumo para menos de 2%. Tá? E o que eles fizeram nesses últimos 20 anos? Eles batalharam firmemente em duas frentes. Primeiro, educação. Tá? O que eles fizeram? Eles impediram que jovens ficassem na rua, no contraturno das escolas. Impediram mesmo. Menores de idade não podiam ficar no contraturno da escola na rua. E a segunda frente deles era junto às famílias. Tá? Eles implantaram algumas linhas de raciocínio em relação às relações familiares, estimulando refeições familiares. Parece tão
parece não, é tão simples, né? Eles trabalharam dentro das famílias, que as famílias tinham as famílias com menores de idade tinham que fazer pelo menos uma refeição diária com seus jovens dentro de casa. Isso mudou o patamar familiar de uma forma tão importante que a questão do contraturno da escola acabou sendo um reforço do que foi feito na Islândia. Claro, foram muitas outras ações, mas eles destacam, eu já conversei pessoalmente com o pessoal que implantou isso na Islândia, tá? E eles disseram que esses 2 pontos, que foram atividades artísticas, atividades esportivas no contraturno da escola, e esse fortalecimento dos laços familiares com essa uma refeição diária por dia, mudou de cara o quadro. Então, eu acho que não precisa de muito dinheiro, não precisa de muito investimento para a gente conseguir combater, porque a gente tem que começar a combater no jovem. A gente tem que começar a combater lá atrás. Eu não quero ter que chegar hoje, como é a questão de ter que apagar o incêndio do dependente químico, porque a gente tem um trabalho junto à Cracolândia de Brasília também, tá? Que eu desempenho junto com a ONG Salve a Si. Então, eu não quero ter que chegar nisso, sabe? E aí foi nisso que a Islândia investiu. Levou 20 anos? Sim, mas se a gente tivesse começado há 20 anos, quando eu comecei a militar nisso, hoje a gente estava colhendo os frutos, não estava com tanta gente nas Cracolândias. Muito bem, olha, Andréa, gostei muito do seu depoimento, da sua participação aqui. É muito bom trazer pessoas que lidam diretamente com os assuntos para contar para a gente como é que é na prática, né? E nesse ponto tão sensível da discussão das drogas, a experiência que você tem aí com o seu trabalho, tenho certeza que foi enriquecedora para o nosso ouvinte entender o que está em jogo hoje lá no Supremo. Andréa Salles é coordenadora do Movimento Brasil Sem Drogas. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Sempre que precisar para falar do assunto, pode me chamar. Obrigada, André. Obrigada. São 9h21. Esse aqui é o Jornal Gente, os temas mais importantes.